Muito bom dia. Eu abri essa live como há muitos meses eu não faço uma live, mas porque eu estou muito empolgado com o material que está sendo criado aqui do curso novo e eu quero dividir com você um trecho desse curso novo para você já ir aí vendo se faz sentido para você como é que isso aqui mexe, tá? Então é claro que você também está sendo pego de surpresa à medida que você estiver aí fluindo na sua rotina, deixa essa live aberta e vai escutando essa história. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler um mito, né, um mito criado fictício da história de um personagem desse curso chamado A Caminho do Verdadeiro Eu. Isso vai estar no capítulo 4, no módulo 4. E eu queria ver como é que essa história conversa com você, então depois você me conta, pode ser? Então eu vou ler essa história e vou trazer uma pontuação básica sobre o que a gente vai trabalhar nessa história e também nesse módulo, ou por que esse módulo pode ajudar você. Vamos lá. Segunda-feira, 6h07. O despertador tocou. Felipe virou o corpo e o cotovelo acertou a quina da cômoda. A dor veio aguda, um palavrão engolido. No banheiro, a água fria no rosto não trouxe o amor de volta. Engoliu um café ralo, mordeu um pão dormido, vestiu a camisa sem olhar muito e desceu. Na portaria chovia. O taxista soltou um "vai demorar hoje, chefe". Dentro do carro, Felipe abriu o e-mail no celular, passou por mensagens do chefe, promoção de loja, 3 notificações do grupo, resenha de sexta-feira e silenciou tudo isso. O corpo ainda estava no banco, mas a cabeça já estava no escritório. O elevador chegou lotado, antes de as portas abrirem, e ele se viu no espelho, olheiras, canto da boca querendo descer. Endireitou a postura, puxou os ombros para trás, ensaiou um sorriso e quando as portas abriram, o personagem entrou primeiro. Bom dia, ele cantou, claro, vibrante, demais para uma segunda-feira cinzenta. No corredor cumprimentou 3 pessoas pelo nome. Na copa elogiou o café. Forte do jeito que eu gosto. Na mesa abriu planilhas, respondeu com rapidez. Deixa comigo, já tá no radar. Alinhamos isso no fim do dia. O chefe passou, Felipe ajeitou a voz. Fica tranquilo, eu seguro essa entrega. Ele esperava uma promoção há meses. Aprendera a se tornar aquilo que esperavam dele. Previsível, eficiente, solícito. Engoliu a irritação quando alguém furou sua fila de demandas. Engoliu o sono, a fome, o impulso de dizer não. Engolir era o verbo de sobrevivência do Felipe. Cada engolida fortalecia o personagem. No fim do expediente, ele guardou os fones no bolso e, em vez de seguir para a casa da noiva como prometeu, desviou 2 quadras até o bar dos colegas. Só meia hora, ele pensou. A luz amarela, copos suando, piadas repetidas que ainda arrancavam risos. Falou mal do chefe com leveza de quem tira a gravata. Flertou por esporte sem intenção, mais vaidade do que desejo. Pediu outra, o relógio andou sem ele. Segura aí. Quando notou, estava atrasado, muito. No caminho comprou balas de hortelã, mastigou 2 de uma vez, como se apagassem qualquer traço do bar. Na portaria da casa da noiva, passou a mão no cabelo, ajeitou a camisa, tocou a campainha e sorriu. Ela abriu com um senho apertado. Você sumiu, eu liguei. A voz dela vinha de um misto de preocupação e raiva. Trânsito horrível, a resposta veio automática do Felipe. E o chefe pediu umas coisas de última hora. Ele viu nos olhos dela a cena dividida. O desejo de brigar, o medo de estragar a noite, o amor querendo fazer uma ponte. Felipe, sem pensar, pisou nessa ponte com a velha estratégia de criança aprendida cedo demais. Fazer-se de vítima, virar o jogo com pequenos desvios de verdade. Desculpe, eu estou esgotado. E por um instante aquilo era verdade. A sogra trouxe café, o sogro perguntou de futebol e Felipe se ajustou ao ambiente como quem muda de roupa sem trocar de pele. Riu nos momentos certos, mostrou interesse nos assuntos que não o interessavam. Comentou sobre reforma, IPTU, ideias de viagem. Por dentro, contava minutos. Por fora, era o rapaz ideal que as fotos de família gostavam de moldurar. O personagem era educado, paciente, informado, mas era um homem cansado. Na volta, sozinho na rua, a chuva fina parecia acertar o tempo com o passo dele. As frases não ditas do dia voltaram como carros na contramão. Ele fez discussões na cabeça, venceu debates imaginários, empilhou razões.
Resmungou baixo contra o chefe, a cobrança, a noiva, os sogros, o peso de ser sempre o responsável. Cada pensamento era um gole de algo que não matava a sede. No apartamento o silêncio bateu mais forte que a chuva. Um banho rápido. O celular acendeu. O quarto com a luz azul de aquário. Ele abriu um aplicativo, depois outro e depois outro. As mãos rolavam a tela com a destreza de quem quer adiar algo que não sabe por nome. Passou por vídeos, memes, notícias, ofertas de coisas que não precisava. Uma notificação antiga do pai apagou o resto do ar. Aniversário chegando, filho. Tudo bem por aí? 10 anos sem se verem. 10 anos de coisas empurradas para algum porão da alma. Qualquer dia eu respondo, ele pensou, como quem promete ao passado um futuro que nunca chega. Deitou com a TV acesa. É curioso como a luz faz companhia sem falar, não é mesmo? O corpo pedia sono, mas a cabeça não obedecia. No canto, a mochila do trabalho. No criado mudo, o caderno que ele comprara meses atrás para começar a terapia. Nunca passara da primeira página. Lembrou da ex-namorada o convidando. Lembrou do amigo que chamou para ir à igreja. Lembrou do incômodo cada vez que tentava parar e escutar. A palavra parar doía mais do que correr. Ele fechou os olhos e antes de dormir uma cena veio inteira sem convite. Ele no elevador de manhã tentando colar um sorriso no rosto. Viu-se como se fosse outro, a máscara encaixando, o corpo obedecendo. Por um instante sentiu uma pena daquele homem que fingia estar sempre pronto. Por um instante pareceu possível perguntar: quem é você quando ninguém está vendo? Mas o sono, um pacto com o esquecimento venceu. 3 da manhã no visor. A TV continuou falando sozinha na sala escura. Na manhã seguinte o alarme tocaria de novo, o cotovelo talvez não acertasse a cômoda. Talvez o trânsito aliviasse, talvez o chefe acordasse de bom humor, talvez a noiva sorrisse antes de se queixar, talvez tudo ajudasse. E ainda assim, se nada dentro mudasse, a mesma coreografia se repetiria. Vestir o rótulo, acionar o condicionamento, chamar o personagem, empurrar a sombra para o fundo do armário. Viver como quem decora falas aplaudindo por plateias que não conhecem o ator. Felipe não era um vilão, era um homem treinado para caber. E nesse treino desaprendeu a reconhecer a própria fome. A fome de dizer sim e não com inteireza. A fome de ser amado sem performance. A fome antiga de menino que um dia decidiu que não precisava de ninguém para não precisar sentir falta. Antes de o sono levá-lo por completo, a memória do pai voltou como um cheiro de chuva. O dia em que ele foi embora, a frase "homem forte não chora", jogado como bênção e maldição. Felipe percebeu a cicatriz por um segundo, não para sofrer, mas para saber de onde vinha o modo como ele vivia. A luz da TV piscou, o quarto ficou sem testemunhas e o personagem cansado guardou a máscara ao lado do celular. Amanhã ele ainda a usaria, mas algo muito lá no fundo tinha visto o rosto por trás dela. E isso, embora mínimo e mudo, era o começo de qualquer coisa que ainda não tinha nome. Essa história é uma história, né? Mas é um mito. E os mitos, eles são fantásticos. Tem um cara chamado Joseph Campbell que pesquisou os mitos do mundo. Os mitos são possibilidades de transformar muita informação com a qual a gente pode se espelhar, e esses mitos falam de nós sem nos acusar. Então nosso ego não se defende do mito, porque afinal é a história do Felipe. Esse mito está no capítulo 4 de um curso novo que eu vou fazer. Abri a câmera, quis dividir isso com você. Essa história é muito forte, ela mexe muito comigo quando eu olho para ela. E o propósito desse mito e o que vai ser trabalhado nesse módulo, quando esse curso for lançado, porque isso ainda é uma prévia, é o seguinte: nós vamos analisar essa narrativa e vamos desenrolar ao longo do módulo o que e como ela conversa com a gente e como lidar com esses personagens naquilo que a gente é parecido com o Felipe. Então, por exemplo, a história do Felipe ilustra de forma viva 4 conceitos-chave que nesse módulo a gente vai aprofundar. Rótulos, que é o seguinte: quais eram os rótulos que o Felipe absorveu ou colocou dentro da sua vida? De cara responsável, de bom rapaz, de prestativo, títulos que ele aceitou e passou a sustentar como se fosse a identidade dele. Então veja só, quando você adere um rótulo, você vive um esforço para aquele rótulo. Olha só que coisa curiosa.
E aí quando você condiciona todas as pessoas a te verem através daquilo ali, fica difícil você, por exemplo, mostrar uma outra coisa. Vamos lá, não terminou. Condicionamentos. Quais são os condicionamentos que o Felipe tinha dentro da vida dele? O hábito de agradar, de evitar dizer não, de sempre se ajustar às expectativas dos outros. Então o Felipe, esse personagem do mito, ele tinha esses condicionamentos, ou seja, isso era mais forte com ele, ele absorveu, e aqui na história dá uma dica de onde começou esse negócio. Personagem. O que é o personagem que não é necessariamente o Felipe? O personagem é aquela moldura, aquele traje que ele veste. A versão do Felipe eficiente e simpático, que ele veste para o trabalho e família, inclusive para a casa da noiva. Então imagina, o cara ele veste o personagem a partir do momento que ele sai de casa. Como é que vai ser um casamento com um cara desses? Como é que vai suportar? Porque daí quando você casa, vai morar junto, bota o personagem aonde? Como é que faz, entende? Então isso aqui é um problema importante a ser considerado, especialmente para as pessoas como a noiva dele, que desejam ter uma intimidade maior. Sombra, para finalizar o estudo desse mito. Quais eram as sombras que o Felipe varreu para debaixo do tapete? Cansaço, raiva, desejos e dores não ditas, inclusive sobre o pai, trancados para manter o personagem funcionando. Então, quando você cria um personagem muito forte, você inevitavelmente vai ter como inimigo outros aspectos da sua vida, que são seus, que estão aí dentro, que você vai ter que varrer para debaixo do tapete. Depois você me fala, põe nos comentários se fez algum sentido para você essa história. Se não, você ouve ela inteira, eu vou deixar ela aqui. Essa história vai estar no módulo 4 do curso chamado A Caminho do Verdadeiro Eu. Esse curso ele foi escrito, foi um livro que eu escrevi em 2014, enquanto eu trabalhava ainda na vida de escritório, fazia engenharia elétrica. Esse livro falava muito de mim. Hoje eu refiz ele completamente novo, depois de 15 anos estudando todas essas coisas, trabalhando, atendendo pessoas. Eu reescrevi trazendo coisas novas, trazendo perspectivas novas, e eu espero que faça muito sentido, que ajude você. Caso você não saiba, tem um mini curso ativo ali na minha bio, que é o Sincronia, que é um curso que eu fiz também de técnicas e métodos que eu usava quando eu não tinha tempo para nada, né? Por exemplo, agora eu estou aqui num escritório por escolha, né? Mas naquele tempo eu não tinha escolha, assim como muita gente não tem. Eu tinha que estar num horário determinado. Então, o Sincronia são hábitos que eu inseri dentro de uma vida sem tempo, né? Para gerar um pouco mais de satisfação e prazer quando eu era obrigado a fazer um monte de coisa que eu não gostava. Então o Sincronia é um mini curso, ele não tem 1 hora de duração, são vários vídeos pequenos. Tá ali na bio, é o preço de um lanche, de um X. Já o Caminho do Verdadeiro Eu, você já viu pela história que eu narrei aqui, que ele é um curso bem mais estruturado, ele vai falar muito mais desses nossos modos de vida, das coisas que a gente está vivendo. Ele é um curso de percepção, de identificação, e você vai ser convidado dentro de um processo até uma certa fase, você consegue sozinho. A partir dali, de um certo ponto, eu aviso, você comunica e a gente vai começando a avançar para um outro nível de mentoria, de compreensão e entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, tenha uma ótima semana. Espero que essa história tenha inspirado você a fazer as mudanças que você varreu para debaixo do tapete, as coisinhas que estão pedindo passagem na sua vida. Um abraço, fica com Deus e até a próxima live.